Olá pessoal, que todos sejam bem-vindos em mais uma aula de matemática, né? Nós iremos abordar o conteúdo fatorando polinômios, tá bom? Então, no primeiro tópico nós temos a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, né? Isso aí está na página 71, tá? Nós vamos lá para nossa atividade 1, primeira questão, onde nós temos colocando o fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. Então, primeiramente, nós temos que saber o que é colocar um fator comum em evidência. Essa palavrinha é evidência. Tá? Colocar um fator comum em evidência é aquele número ou aquela letra que está tanto em um termo como no outro. Deixá-lo sozinho. No caso da letra A, nós temos 10x mais 10y. O que nós temos no primeiro termo, que também nós temos no segundo termo? Apenas o 10. Né? Então, quer dizer que o 10 que é o nosso fator comum que irá ficar em evidência. Esse 10zinho aí, olha, tá? Fora do parênteses, quer dizer que ele está em evidência. Aí abre parênteses. Agora nós iremos dividir ambos os termos por esse 10 aí que está em evidência. 10x dividido por 10, que está em evidência, em vermelho lá, 10x dividido por 10 é apenas x. Por quê? Porque 10 dividido por 10 é 1, não aparece, sobrou somente o x. Mais, aí 10y dividido também por 10, que está em evidência, sai o 10, fica apenas o y. Então, essa aí é a nossa forma fatorada, desse polinômio aí, que é 10x mais y. Ok? Já na letra B, o que nós iremos colocar em evidência? O que nós iremos destacar? O que nós temos tanto no primeiro termo como no segundo termo? No primeiro termo nós temos y ao quadrado. Lá no segundo termo nós temos y? Também temos. Então, quem vai ficar em evidência? O y ao quadrado ou esse y? Ficará em evidência o y de menor expoente, tá? Do segundo termo, que é só o y sozinho, porque é como se tivesse o expoente 1. Tá bom? Parêntese. Agora nós iremos fazer a divisão. Y ao quadrado, o primeiro termo, dividido pelo y que está em evidência, vai dar apenas y. Porque se nós observarmos, no primeiro termo nós temos y ao quadrado, é um 2zinho, né? E lá no segundo termo, nós temos o expoente 1. Então, 2 menos 1 é 1, dentro de parênteses, ok? Mais, aí nós temos 9xy dividido por quem está em evidência por y. Tá? Então, vai dar 9xy dividido por y. Quem vai sair? Apenas o y, que nós temos 9xy dividido por y. Sai o y, quem fica? Apenas o 9x. Tá certo? Na letra C, teremos que ter um pouco mais de cuidado nessa letra C. Nós iremos trabalhar com números decimais, ok? Então, 0,5x menos 1y. O que nós temos de igual, tanto no primeiro como no segundo termo? De cara, dá para dizer que não tem nada, né? 0,5, lá no segundo tem 1. Aqui tem x no primeiro, no outro tem y. Mas nós temos 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio. Tá? Então, dá para nós simplificarmos o meio e o 1. Então, vai dar 0,5 em evidência. Porque o 1 dá para dividir por 0,5 também. Então, 0,5 em evidência. Tá? Parêntese. Divisão. 0,5x dividido por 0,5. Se nós dividirmos 0,5 dividido por 0,5, é 1. Não aparece 1. Quem sobrou? Apenas o x do 0,5 que está entre parênteses. Menos. 1 dividido por y. Aí nós temos uma divisão. Vamos fazer essa divisão ao lado. 1 dividido por 0,5. Ok. Então, nós temos a divisão de números decimais. Então, no divisor aqui nós temos quantas casas decimais após a vírgula? Somente uma casa. Então, essa vírgula vai passar uma casa. Ok? Se passou uma casa para a direita, nós devemos também acrescentar um zero depois do 1. Aí nós temos 10 dividido por 5.
10 dividido por 5 igual a 2. Tá? 10 dividido por 5, porque nós passamos as casas decimais, é igual a 2. Porque 2 vezes 5 é 10, para 10, 0. Divisão exata. Certinho? Então, vamos lá. Deu 2 o quê? 2y. Isso? 2y. Na letra D. Letra D nós temos AB menos A ao cubo, B ao cubo. Pessoal, olha só. No primeiro termo nós temos AB. No segundo termo nós temos A ao cubo, B ao cubo. Nós temos tanto AB no primeiro como AB no segundo. Quem vai ficar em evidência? O AB, o A e o B que tem menor expoente. Nesse primeiro termo, o expoente do A não tem é 1. No segundo termo do B não tem é 1 também. Então, quem vai entrar em evidência é o AB. Tá? Agora, nós iremos efetuar as divisões. AB dividido por AB é 1. Esse 1zinho que está entre parênteses. Certinho? Aí, menos, ok? A ao cubo, B ao cubo dividido por AB. Ok? Dividido por AB. Aí só, olha, nós iremos só conservar o A e o B. Qual é o expoente do A? Não é 3? O expoente do outro A lá que está em vermelho é 1. É só diminuir. Tá? 3 tiro 1 é igual a 2. Por isso que o A está 2. E do B também. Do B, nós temos B ao cubo. E no outro B, só B. Então, 3 tira 1 é igual a 2. É uma subtração, tá? É uma segunda propriedade da potenciação, tá? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, já na letra E, o que nós temos na nossa letra E? A ao quadrado x mais ABX, né? Que é igual. Então, nós primeiramente iremos colocar o fator comum em evidência, ou seja, aquele fator que irá ficar em destaque, sozinho, fora do parêntese. Então, nós temos dois termos. O primeiro termo, ax ao quadrado, a ao quadrado x mais abx. Nós iremos observar o que nós temos, tanto no primeiro membro, no primeiro termo, como também no segundo termo. Quais são as variáveis que nós temos no primeiro e no segundo? Nós temos o a no primeiro e no segundo, e nós temos o x no primeiro e no segundo. Então, quem vai ficar em evidência é a x. Tá? Então, quem irá ficar em evidência? A x. Então, continuando. Parênteses, agora nós iremos fazer a divisão, ok? A ao quadrado x dividido por ax. A ao quadrado x dividido por ax. Né? Então, gente, olha. No primeiro termo, a ao quadrado dividido por esse a que está em evidência, né? Quem vai ficar entre parênteses? Então, como nós temos um 2 no primeiro a, 2, o segundo a é 1. Né? Então, 2 é uma subtração dos expoentes. 2 menos 1 é 1, que o 1zinho não aparece no parênteses. É uma subtração, tá? Por isso nós só temos esse azinho aí. Mais. Aí nós temos ABX dividido por AX. Ok? Então, olha, ABX dividido por AX. Então, pessoal, olha, esse A, ele vai sair. Por que ele vai sair? Ele não irá ficar dentro do parênteses. Porque o 1 do expoente do primeiro A, 1 menos 1, é 0, né? Aí 0, toda a base elevada ao expoente 0 é 1, cancela. O X também irá cancelar também, porque X menos X dá 0, cancelou. Apenas quem ficou foi o B, tá? O Bzinho aí que ficou aí, olha, tá? Saiu tanto o A como o X. Ou seja, nós temos A ao quadrado x mais ABX é igual, evidência, AX, parêntese, A mais B, fecha parêntese. É só uma divisão, tá? Nós iremos simplificar, como nós iremos fazer também na letra F. Na letra F, x ao quadrado, y ao quadrado, menos x à quinta, y à quinta. Pessoal, aí, olha, nós temos no primeiro termo tanto x, como no segundo termo também x. Y no primeiro e y no segundo. Quem vai ficar em evidência? O x que tem menor expoente, no caso x ao quadrado,
E também o y que tem menor expoente, no caso, y ao quadrado. Tá? Porque o outro lá é, é x à quinta e y à quinta. Então, quem ficará sempre em evidência é o que tem menor expoente. Certo? Então, agora, parêntese, nós iremos efetuar a divisão. Qual é o primeiro termo, nosso primeiro termo? X ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. São iguais. Todo número, iguais. Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1, 5 dividido por 5 é 1, no caso aí, sempre dá 1. X ao quadrado, y ao quadrado dividido por x ao quadrado, y ao quadrado é igual a 1, que é esse 1zinho que nós temos. Por quê? Porque são termos iguais. Menos. Aí nós temos x à quinta, y à quinta. Nós iremos dividir pelo que está em evidência. É só repetir a letra aí, o x e o y dentro do parênteses, e diminui o expoente do x, que é 5. 5 menos outro 2 do x, 5 tira 2, fica 3, que é o 3 que nós temos lá. 5 menos 2, 3, ok? E do y, 5 menos 2 também é igual a 3 também, ok? É só subtrair os expoentes. Conserva-se a base e subtrai os expoentes, tá bom? G. Só vocês olharem cuidado também lá nos vídeos lá que eu postei para vocês, no vídeo da professora. Na letra G nós temos aí, ó, nós iremos trabalhar com frações. Mesma coisa, tá, gente? Então, nós temos 1/3 e 1/9. Se nós formos simplificar essa fração 1/3 e 1/9, né? Qual o número que nós podemos dividir tanto a fração 1/3 como a fração 1/9? É o mesmo 1/3, tá? Que vai ficar em evidência, é o menor, tá? Porque 3 é divisível de 3 e 9 também é divisível de 3 também. Tem que ser pelo maior divisor comum, ok? Agora o A não vai entrar em evidência porque o A só está no primeiro termo, não está no segundo. O B não entrará porque o B só está no segundo e não está no primeiro. Então, quem irá entrar em evidência somente 1/3, ok? Parêntese. Olha só. 1/3, primeiro termo, 1/3 de A dividido para 1/3, são iguais, vai dar 1. O 1 não aparece, só que vai aparecer somente o A, porque o 1, coeficiente 1, não aparece, tá? Mas, aí tem 1/9 dividido por 1/3, ok? Pode ter logo direto. 1 dividido por 1 é 1. Né? 1 dividido por 1 é 1. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Tá? Então, 1/9 dividido por 1/3 é 1/3. Ok? 1/3 de quem? De B. Esse Bzinho tem que constar lá no finalzinho. Ok? Essa é a nossa forma fatorada. H. A letra H nós temos 2,5ax ao quadrado menos 2,5 de A. Né? A. Então, o que nós temos no primeiro termo e no segundo termo? 2,5. Vai entrar em evidência 2,5, claro, já está em evidência. 2,5, porque está em ambos os termos. Tá? E o A também vai entrar, porque o A está no primeiro e no segundo termo também. O A. O X não, porque o X ao quadrado só está no primeiro, não está no segundo, tá? Então, quem vai ficar em evidência é somente 2,5A. Parêntese. Efetuando a divisão. 2,5 dividido por 2,5 de A, né? Dá 1. Esse 1 não aparece, ok? Não aparece lá dentro lá do parêntese, não. Só que vai ficar somente um x ao quadrado, tá? Que ficou lá no dentro do parêntese, na fatoração. Menos dentro do parêntese. Então, olha só. 2,5A dividido por 2,5A, como são iguais, é igual a 1. Agora, o 1 vai ter que aparecer, porque não pode ficar sem algarismo ele. Tá bom? Então, 2,5A dividido por 2,5A é igual a 1. Ok? Essa segunda questão é semelhante à primeira. Tá? Só que na primeira nós tínhamos apenas 2 termos. Nessa segunda nós temos 3 termos. Porém, nós também iremos trabalhar com a colocação de um fator comum em evidência. Tá? O que nós temos em ambos os termos? O primeiro, na letra A,
primeiro, no segundo e no terceiro termo ao mesmo tempo. Quais são as letras que estão nos três termos? O B, né? O B está no primeiro termo, está no segundo termo, termo do meio, e está no terceiro termo. Ambos, né? O B está em todos os três. Então, quer dizer que o B é que vai entrar em evidência, porque ele está em todos os três termos. Parêntese, efetuando a divisão. B ao quadrado dividido pelo B, que está em evidência, né? O primeiro B tem 2. Lá na evidência é 1. 2 menos 1 é 1. Então, B ao quadrado dividido por B é igual a B. Menos AB dividido por B. Olha, AB dividido por B. Então, o B vai sair, porque são iguais. Quem vai ficar? Somente o A. Tá bom? Que é uma subtração. Menos, agora o terceiro e último termo. B, esse Bzinho sozinho, dividido pelo B que está em evidência, são iguais. B dividido por B é igual a 1, porque são iguais, tá bom? Então, finalizamos. Essa aí é a nossa forma fatorada deste polinômio da letra A. Olha só, na letra B, ainda é um pouco mais complicado, porque nós temos o número 24 no primeiro, o 8 no segundo e o 56 no terceiro termo. Tá? Então, nós temos que encontrar um número que é divisível por 24, por 8 e por 56 ao mesmo tempo. O maior número possível. Tá? 24, 8, 56. Tá bom? Que vai ser 8. O 24 dá para dividir por 8, que é 3. Aí o segundo termo, 8 dividido por 8 é 1. E 56 dividido por 8 é 7. Então, o maior valor possível dessa simplificação aí é 8. Tá? Só que nós temos, além do 8, esse 8zinho, nós temos também o x. O x também está no primeiro, no segundo e no terceiro termo. Então, quem vai entrar em evidência? O x à quinta, da primeiro termo, x à quarta ou x ao cubo? O que tem menor expoente, x ao cubo. Tá bom? Por isso o x ao cubo está aí. Agora, parênteses, iremos efetuar a divisão. 24 dividido por 8, né? Dá 3. 3 vezes 8, 24. Tá? Agora o x, coloca o x lá, entre parênteses, já está, tá? Quem é o expoente do 24 aqui, do x, do 24, né? 5, subtrai 5 menos 3. 5 menos 3 igual a 2. É uma subtração. Conserva-se a variável, a letra, e subtrai os expoentes. No caso, 5, tiro 3 igual a 2. Menos, segundo termo agora, 8 dividido por 8, que está em evidência. 8 dividido por 8 é 1. O 1 não precisa aparecer, né? Aí nós temos o x do 8, x à quarta, dividido por x ao cubo. Se eu tenho 4, tiro 3, vai ficar 1. Né? Só um x. Esse 1zinho não aparece, não. Basta colocar o x, porque 4 tiro 3 é 1. Menos 56 dividido por 8 em evidência. Sempre dividiremos pelo o número que está em evidência. No caso aí, 56 dividido por 8 vai ser igual a 7. Ok? Por que só 7? Porque do 56 nós temos x ao cubo, que está em evidência também é x ao cubo. X ao cubo dividido por x ao cubo, cancela, vai dar 0, tá? Então, não vou colocar x elevado a expoente 0. Cancela, por isso não apareceu lá ao lado do 7. Ok? Já na letra C, a sétima mais a quinta mais a ao cubo. Ok? Então, gente, nós temos o A no primeiro, no segundo e no terceiro termo. Tá? Então, quem vai entrar em evidência é o A com menor expoente. No caso aí, o A ao cubo. 3 é menor expoente, tá? A ao cubo em evidência, parêntese. Agora, ó, na divisão, é só conservar o A dentro de parêntese. Aí o primeiro A lá, ó, A sétima, é só de subtrair 7, tiro 3. Que está em evidência. 7 tiro 3 igual a 4. Ok? Mais. Agora, A quinta dividido por A ao cubo também é evidência. Coloca o Azinho lá entre parênteses e subtrai 5, tiro 3, igual a 2. Ok? Mais. No terceiro termo, nós temos A ao cubo.
dividido por A ao cubo. São idênticos, são iguais. Toda vez que são iguais, basta repetir o 1zinho lá no resultado. A ao cubo dividido por A ao cubo igual a 1. Essa é a nossa forma fatorada dessa letra C. Agora, na letra D, nós temos aí o 120 no primeiro, o 100 no segundo termo e o 60 no terceiro termo. Qual o maior valor possível que nós podemos simplificar aí, olha? O 120, o 100 e o 60. Então vai ser o 20. O 120 dá por 20, 100 dá por 20, 60 também dá por 20. Ambos, dá para simplificar por 20. Por isso é que o 20 irá entrar em evidência. Tá? Olha só, o Azinho está no primeiro termo, está no segundo e também está no terceiro. Então, o A também irá ficar em evidência. O X também. O X está no primeiro, no segundo e no terceiro. Só que é só o X sozinho. Porque no primeiro X é ao cubo, o segundo X é X ao quadrado, que é o do meio, o terceiro é só X. Tem que ser o X de menor expoente. Parêntese. Agora iremos dividir os três termos por 20A ao X. AX, né? 20AX. 120 dividido por 20 dá 6. Olha o 6zinho lá. Aí nós temos AX ao cubo dividido por AX. Esse A, ele vai sair porque A menos A é 0, né? A dividido por A, cancela-se. E o X, aqui no primeiro nós temos 3. E lá, na evidência, temos 1. 3 tira 1 igual a 2. Certinho? Segundo termo, menos 100 dividido por 20. Eu tenho 100 dividido por 20 vai dar igual a 5. Então, ao lado do 100 nós temos A. Ao lado do 20 nós temos A. São idênticos, então cancela, né? Cancela o A. E o X? X ao quadrado dividido por X, que vai dar apenas X. Então, fica 5X. Mais 60 dividido por 20, né? Vai ser igual a 3. Aí nós temos ao lado do 60, AX. Ao lado do 20, AX. AX dividido por AX cancela. Então, ficou só o 3zinho lá, entre parênteses. E, concluindo a letra E, mesma coisa, só que em forma de fração. Tá bom? Então, quem vai ficar em evidência dessas três frações? 1/8, 1/4 e meio. Né? Menor, né? Meio. Tem que ser o menor. Tá? Tá em evidência, meio. Qual a variável que nós temos nos três termos ao mesmo tempo? O A está em todos os três termos. Então, o A em evidência. E o B também é evidência, porque o B também está nos três termos também. Então, meio AB. Ok? AB. Agora iremos efetuar os cálculos dos três termos. Primeiro, 1/8. 1/8 dividido por meio. 1 dividido por 1, olha, dá 1. 8 dividido por 2, o 8 do oitavo. 8 dividido por 2 é igual a 4. Certo? Só que 1/8 AB, né? AB dividido por AB, cancela, né? Do AB do oitavo. São iguais, idênticos. Segundo termo. Mais 1/4 dividido por meio, que está em evidência, vai dar meio. Porque 1 dividido por 1 é 1. E 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Meio. Então, A ao quadrado dividido por A, né, do segundo termo, fica apenas A. O B sairá, porque aqui nós temos o B. B dividido por B cancela, não tem B lá no segundo termo, tá bom? Menos. Olha só, gente, iguais, olha. 1 meio, ou só simplesmente meio, dividido por meio é 1. Cancela o 1, não aparece o 1, tá bom? Isso. Aí nós temos AB ao quadrado dividido por A, cancela-se o A, né? Cancela-se o A. E quem ficou? Somente o B ao quadrado dividido por B, que é B. A nossa terceira questão, né, na página 74, pede o seguinte: qual é a forma fatorada de?
Tá, pessoal? Então, esse é o segundo tópico lá da nossa fatoração por agrupamento. Agrupar, quer dizer, juntar. Né? Agrupamento quer dizer agrupar de 2 em 2. Tá bom? Então, essa terceira questão já está meio caminho andado já estão agrupados já. O que nós temos entre parênteses aí, na letra A? Primeiro parêntese, x mais y. Segundo parêntese, x mais y. Já estão agrupados, tá? Então, coloca lá na frente x mais y. É uma multiplicação, tá bom? Então, quem está fora desses parênteses? Quem estão fora? O A e o B. Então, o novo parêntese lá, o A que está fora, menos o B também que está fora. Então, essa aí é a nossa forma fatorada. É só pegar quem está entre parênteses e repetir lá na frente. Multiplicado. Quem está fora do parênteses, repetir também lá na frente entre parênteses. Só isso, tá bom? Na quarta questão nós iremos entender melhor na quarta e na quinta. Então, olha, na letra B, similar, parecido. Quem está entre parênteses? Nós temos P mais H, P mais H. Estão agrupados, né? Sempre entre parênteses terão que ser iguais. Então, está lá P mais H. Quem multiplica? O novo parêntese. Quem está fora do parêntese? X mais Y. Um novo parêntese, tá bom? Essa é a forma fatorada deste polinômio aí. Tá bom? É só pegar quem está entre parênteses e quem está fora do parêntese, tá bom? Colocar em dois novos parênteses. Letra C. Então, qual é a forma fatorada desse polinômio aí? Então, nós iremos, já estão agrupados já, né? Agrupamento, a fatoração por agrupamento. Quem está entre parênteses, agrupado, A mais A menos X. Então, é o primeiro parêntese lá, A menos X. Quem está fora do parêntese, B menos C, vai ficar lá entre parênteses também, B menos C. Tá bom? Só isso. Na nossa quarta questão, dado o polinômio 5x ao quadrado menos 5ay ao quadrado, escreva sua forma fatorada e dê seu valor numérico, sabendo que a é igual a 20 e x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 25. Então, pessoal, o que nós devemos fazer? Primeiramente, calcular aí, olha, fatorar aí 5ax ao quadrado menos 5ay, foi o que nós colocamos aqui, ó, em vermelho, tá? Vou até grifar aqui, ó, vermelhozinho aí, tá bom? Vamos fatorar ele, tá bom? Pela colocação em um fator comum em evidência, porque só temos dois termos, tá bom? É o primeiro tópico lá, fatoração comum, colocando fator em evidência. Qual é o número que está no primeiro e no segundo termo ao mesmo tempo? O 5. Está no primeiro e no segundo, então o 5 ficará em evidência. O A também está no primeiro e lá no segundo também. É? O A também está, então o A também vai estar em evidência. Só o 5A. O X não, porque o X só está no primeiro, o Y só está no segundo. Então quem vai ficar em evidência? 5A. Correto? Parêntese. Agora aquela divisão que nós fizemos lá na primeira questão. 5ax ao quadrado dividido por 5a. Então, olha, 5a dividido por 5a é cancela, né? Cancela. Quem sobrou? Só o x ao quadrado, que está entre parênteses, x ao quadrado. Bom? Agora menos. Agora nós temos 5a y ao quadrado dividido por 5a. Quem que nós iremos cancelar aí? 5a, 5a. Tá bom? Porque 5a dividido por 5a, cancela que vai dar 1. Quem sobrou? Somente o y ao quadrado, que é o que está entre parênteses. Certinho? Então, pessoal, nós fatoramos. Só que diz o seguinte. Que o valor do a é igual a 20. Né? A igual a 20. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 25. Então, vamos colocar. Então, aqui, ó, substituir os valores. 5A. Então, vai ficar 5. O 5 conserva. Vezes o valor do A. O A é igual a quanto? A é igual a 20. Então, fica 5 vezes 20. Que é 5A. 5 vezes 20. Parêntese. Aí, nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá dizendo que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a
25. Então, substitui-se x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 25. Tá bom? Só 25. Multiplicando 5 vezes 20 igual a 100 vezes 25. 100 vezes 25, se nós multiplicarmos, nós iremos encontrar 2.500. Ok? Então, a resposta é isso aí. A resposta que você vai encontrar é 5, essa aí, ó, 5a x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Aí, ponto e vírgula, 2.000 também, 2.500. Tá? 2.500. Essa é a nossa resposta. Quinta questão. Fatore o polinômio. Qual o polinômio que nós temos? Xy ao cubo mais 7xy ao quadrado menos 3xy. Nós iremos fatorar esse polinômio. Vou colocar em vermelho aí para nós fatorarmos ele, ok? Então, nós temos 3 termos. Pessoal, se nós temos 2 termos ou 3 termos, nós já sabemos que é o primeiro caso lá, que é colocando o fator comum em evidência. Tem que colocar um fator fora do parênteses. No caso aí, qual é a letra que nós temos no primeiro, no segundo e no terceiro termo ao mesmo tempo? Número não, né? Letra. O x está no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, o x vai entrar em evidência. O y está no primeiro, no segundo e no terceiro também. Então, xy ficará em evidência porque estão em ambos os termos, tá bom? Número não, tá? Porque o 7 só está no segundo e o 3 só está no terceiro. Então, nós iremos efetuar agora a divisão desses termos. Primeiro, xy ao cubo dividido por xy. Ok? Então, o x vai sair, olha. Esses 2x aí, ó, irão sair, ó, cancela-se. Tá? O x cancela, porque vai dar 0. 1 menos 1 é 0, cancela x. Aí lá no y tem 3, nesse y aqui tem debaixo verde tem 1. 3 menos 1 igual a 2. É só conserva e subtrai os expoentes, tá bom? Mais. 7xy ao quadrado dividido por quem está em evidência. 7 dividido por 1 aqui, olha, é o mesmo 7, por isso conserva-se 7 lá no parênteses, tá bom? Cancelando o x, porque vai dar 0, x menos x dá 0, né? Então, o y tem quadrado e aqui tem 1. 2 menos 1 é 1, conserva-se o 1, ok? Aí menos 3xy dividido por xy. Então, ó, o xy nós iremos cancelar, né? Porque são iguais, ó. Xy cancela, ó. Só que sobrou quem? Só sobrou o 3, tá? Essa é a nossa forma fatorada. Encontramos. Só que diz o seguinte, lá no problema. Dê seu valor numérico, sabendo que xy é igual a 6 e x ao quadrado mais 7y é igual a 20. Ok? Então, aqui, olha. Aqui, no invés de xy é igual a quanto? Xy é igual a 6. Então, nós temos o 6. Vezes. Aí, o parêntese. Tá? Aí, nós temos aqui, em verde aqui, olha. Y ao quadrado mais 7y. Y ao quadrado mais 7y é igual a 20, né? Então, 20 aí no lugar do y ao quadrado mais 7y. Aí conserva-se menos 3. Entenderam, pessoal? Xy é igual a 6 vezes x ao quadrado mais 7y é igual a 20. Atribui o valor. Sobrou menos 3. Agora é só calcular que está entre parênteses. Conserva-se o 6 vezes 20, tiro 3, é igual a 17. Se eu multiplicar 6 vezes 17, nós iremos encontrar 102, tá bom? Então, a resposta é que está em verde aí, tá bom? Nossa resposta é o que está em verde, destacado aí, tá certo? Isso. Muito bem. Bem, aí na sexta e última questão, ok? Então, pessoal, nessa sexta e última questão,
O que está pedindo para nós fazermos? Fatore, né? Fatore os seguintes polinômios. Então, olha, o que nós devemos saber? Se entra no primeiro caso de fatoração ou no segundo caso de fatoração. O primeiro caso é colocando o fator comum em evidência. O segundo caso é a fatoração por agrupamento, que é na 72, tá bom? Então, se nós temos 4 termos, toda vez que nós tivermos 4 termos aí, olha, no caso da letra A, 1, 2, 3, 4, dá para agrupar, dá para juntar de 2 em 2. Primeiro nós juntamos, né? A ao quadrado mais AB, que está entre parênteses aí, nós agrupamos, juntando, por isso que é por agrupamento, agrupar de 2 em 2. E depois nós agrupamos os dois últimos, que está entre parênteses aí. Pronto, é agrupar, tá? Se nós temos 4 termos, já sabemos que é por agrupamento, de 2 em 2, ok? Então, depois de agrupar de 2 em 2, aí nós vamos voltar lá para o primeiro caso, que é colocar um fator comum em evidência, tá bom? Nesse primeiro parêntese, o que nós temos no primeiro e no segundo termos de comum? Né? O A que está no primeiro e no segundo, por isso o A está em evidência. Tá bom? O A fica fora. Iremos dividir. A ao quadrado dividido por A é A. Porque 2 tira 1 é 1, só fica A. Mais. AB dividido por A, ok? O A vai sair, né? Cancela-se o A. Só que ficou foi o B. Beleza. Mais embaixo, né? Mais embaixo de mais, positivo e embaixo de positivo. Quem irá ficar em evidência no segundo parêntese? O que nós temos no primeiro e no segundo termo, no segundo parêntese? O x. O x está no primeiro e no segundo. Então, quem irá entrar em evidência é o x. Certinho? Então, dividiremos AX dividido por x. Vai dar só A, né? Porque o x cancela. Sobrou o A, entre parênteses. Mais. BX dividido por x. Quem cancela? O x, porque está... né? Beleza, quem sobrou? B. O segredo na fatoração por agrupamento, pessoal, é que nos dois parênteses terão que ficar idênticos, tá? O que nós temos dentro do primeiro terá que ser a mesma coisa dentro do segundo, tá? Porque senão vai estar errado, tá bom? Agora sim, nós iremos fazer o que nós fizemos lá na questão número 2. Quem está entre parênteses? Entre os parênteses A mais B. Então, nós temos A mais B. Que multiplica, esse pontinho aí, tanto faz colocar como não. Quem está fora dos parênteses? O A mais X, que vai ficar, tá bom? Então, nós agrupamos e colocamos a nossa forma fatorada, tá certo? Olha só, nessa letra B nós temos também 4 termos, né? O primeiro termo, AX, o segundo termo, X, menos X, AB e B. Então, nós temos 4 termos, já sabemos que é colocar um fator comum, né, por agrupamento. Então, nós teremos que agrupar, ou seja, juntar de 2 em 2. Nós fizemos aí, olha. Nós agrupamos os dois primeiros, que é AX menos X. Agrupamos também os dois últimos. O primeiro passo é esse aí, quando nós temos 4 termos, sabemos que é para agrupar de 2 em 2, por agrupamento, segundo caso. Então, depois de agrupar, nós iremos colocar o fator comum em evidência. Nós iremos retomar lá o primeiro caso, lá colocando o fator comum em evidência. Ok? Então, o que nós temos de comum no primeiro e no segundo termo? No primeiro parêntese, o x, que está no primeiro e no segundo. Então, quem vai entrar em evidência é o x, fora do parêntese. Agora, nós iremos dividir AX dividido por x. Então, o x cancela, né? Só que sobrou A. O A está entre parênteses. Menos. Olha só. X, lá do parênteses. X dividido por x, como são iguais, podemos também cancelar, né? Beleza, cancela. Só que nós temos x dividido por x, como são iguais, igual a 1. Correto? Porque o 1 está sozinho. Se tivesse alguma letra, aí o 1 não aparecia. Mas o 1 sozinho tem que aparecer. Mais. Segundo parênteses. AB menos B. O que nós temos de comum? É o B, que está em ambos os termos, o B. Dividindo AB dividido por B, quem nós iremos cancelar? O B. Né? Quem sobrou? O A. Quer dizer que AB dividido por B é A.
menos b dividido por b, são iguais, b dividido por b é igual a 1. Ok? Agora nós iremos só juntar quem está dentro do parêntese e quem estiver fora do parêntese. Quem está dentro do parêntese? A menos 1, lembrando que tem que ser iguais sempre, tá? A menos 1, que multiplica quem está fora do parêntese, o x mais b. Então, x mais b. Então, essa é a nossa forma fatorada. Assim como na letra A e B, nós temos 4 termos. Então, nós iremos agrupar 2 em 2, que nós fizemos na primeira linha em vermelho. Agrupamos de 2 em 2 entre parênteses. Ok? Agrupamos. Beleza. Agora nós iremos colocar o fator comum em evidência desse primeiro parêntese. O que nós temos no primeiro e no segundo? O A. Quem vai entrar em evidência? O A de menor expoente. O 3 é menor que 5, então quem vai entrar em evidência? A ao cubo, porque o 3 é menor que 5, tá bom? A evidência é ao cubo. Então, parêntese, agora iremos efetuar a divisão. A quinta dividido por A, então, conserva-se o Azinho e subtrai 5 menos 3, 5 tira o 3, igual a... É só subtrair os expoentes, tá? Mais A ao cubo dividido por A ao cubo, como são idênticos, né? Como são idênticos, é igual a 1. Todos os números iguais é igual a 1. Então, mesma coisa também com as variáveis. Mais. O que nós temos de comum no segundo parêntese, que está entre parênteses ao mesmo tempo? O 2. Então, só o 2 que vai ficar em evidência, que está em um termo e também está no outro. Tá bom? Parêntese. Aí nós iremos efetuar a divisão. 2A dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, não aparece. Cancela, muito bem. Aí quem sobrou? A ao quadrado. Mais. Aí nós temos 2 dividido por 2 é 1. Ok? Agora é só fazer o que nós estamos fazendo sempre no final. Pegaremos quem está dentro do parênteses, serão sempre iguais, que é A mais A ao quadrado mais 1, que multiplica quem está fora, A ao cubo mais 2. Nós temos a letra D, né? Então, pessoal, na letra D nós temos quantos termos? 4 termos. Se nós temos 4 termos, nós iremos agrupá-los de 2 em 2, tá? É a fatoração por agrupamento. Agrupamos de 2 em 2, ok? Beleza. Então, agora, depois de agrupar, nós iremos colocar o fator comum em evidência. Nós iremos retomar lá no primeiro caso. Então, o que nós temos aí em comum nesse primeiro parêntese? O B, né? Que está em ambos os termos. Então, por isso, o B entra em evidência. Só o B. Tá? Então, efetuando a divisão entre parênteses. Bx ao quadrado dividido por B. Cancela-se o B. Né? Sobrou o quê? X ao quadrado. Menos. Aí nós iremos 2by dividido por b. 2 dividido por 1 é 2, que nós temos umzinho, que é 2. Ok. O b irá cancelar, né? Porque b dividido por b dá 0. Isso. Quem sobrou? Y. Então, nós temos 2by dividido por b é menos 2y. No segundo parênteses, nós temos... O que nós iremos colocar em evidência aí, pessoal? Olha, muito cuidado aí, olha. 5x ao quadrado menos 10y. Tá? Primeiro, o número. Nós temos o 5 e o 10. Dá para simplificar por quanto o 5 e o 10? Dá por 5? O 5 dá por 5? Dá. O 10 dá por 5? Dá. Então, quem vai entrar em evidência é o 5. Tá bom? A variável não vai entrar em evidência, o x nem o y, porque eles não estão em ambos os termos, somente o 5. Efetuando a divisão. 5x ao quadrado dividido por 5, né? 5 por 5 é 1, cancela. Quem sobrou? Somente o x ao quadrado, aqui entre parênteses. Ok? Aqui, pessoal, olha, esse sinalzinho bem aí é um menos, tá? Não é mais não, porque senão fica diferente do segundo parênteses, é menos. Ó. É o menos, aqui não é mais, é menos, tá bom? Então, 10 dividido por 5
é igual a 2. Y. Ok? Tem um errinho aí, porque aqui não é mais, é menos, tá bom? É menos aí, sinalzinho é menos, para poder ficar iguais, ficarem iguais, tá bom? Entre parênteses, sempre tem que ficar iguais. Tá bom? Nós temos x ao quadrado menos 2y, que multiplica quem está fora, que é b mais 5. E aí nós finalizamos a nossa correção, tá? Só esse errinho aí, sinalzinho de menos, não é mais, é menos, tá bom? Então qualquer dúvida estou à disposição. Então até a próxima.